versículo de número 9 ao verso de número 10, e o capítulo de número 4 e o versículo de número 6. Enquanto os que estão aqui estão procurando, os que estão em casa, tenho certeza que também está procurando e está ligado nessa programação do Louvor e Palavra. Eu quero louvar a Deus pela vida do meu pastor Arnóbio, pela vida da sua família e pela vida do diácono Kennedy, que está aqui nessa manhã, conduzindo e sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, para introduzir os cantores, pregadores, para trazer algo para o seu coração nessa manhã. Eu louvo a Deus pela vida dele, a vida da Bruna, a vida da irmã que acabou de cantar, ao Kennedy. E você que está na sua casa, fique ligado conosco. Você que não é inscrito, se inscreva e continue sendo movido pela palavra, pelos louvores que eu tenho certeza que está fluindo do seu coração nessa manhã. Capítulo 2 do livro de Jonas, versículo 9 ao 10, está escrito: Mas eu oferecerei a ti com voz do agradecimento. Eu pagarei o que votei, a salvação é do Senhor. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou a Jonas em terra seca. Capítulo 4, versículo 6. E o Senhor Deus preparou uma abobeira e a fez nascer por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrá-lo. Então Jonas se levantou e se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Glória a Deus. Meus irmãos, nessa manhã eu quero ministrar acerca de um tema: a voz que movimenta. Nós estamos nessa manhã diante de um livro profético que revela e que mostra-nos este livro como o que faz parte dos 12 profetas menores inserido no cânon sagrado. Este livro provavelmente deva ter sido escrito no século 7 aproximadamente, que revela os desafios e mostra a chamada de Deus na vida de um homem por nome de Jonas, filho de Amitai. Jonas é um profeta judeu de Gate-Hefer, que era a cidade situada na fronteira entre Zebulon e Naftali. Foi justamente o lugar onde nasceu o profeta Jonas, o qual tem sido identificada como a moderna El-Meshed, que fica 5 quilômetros justamente do nordeste de Nazaré. Haja vista que foi nesse período de tempo em que Jonas ministrou em 2 Reis capítulo 14, versículo de número 25, no reino do norte, Israel, durante o reinado de Jeroboão II. Foi nesse interim de tempo, entre o ano 793 ao ano 753 a.C. aproximadamente, que diante de tantos desafios que viria, Deus vai dar um projeto para Jonas cuidar. Não somente para Jonas cuidar, mas também o objetivo era pregar para esse projeto. Não era para cuidar de qualquer pessoa, de qualquer nação. O projeto era para cuidar justamente de uma das terras, de um povo mais terrível naquela época, que era justamente os ninivitas. Haja vista que esse ambiente chamado Nínive é justamente localizado na costa oeste do rio Tigre. Justamente Nínive era uma cidade cruel, militar, inimiga de décadas da nação eleita, chamada, gerada do coração de Deus, que foi justamente Israel. Haja vista que atualmente as ruínas de Nínive se encontram no norte do Iraque, mas em um interim de tempo chegou a se tornar no ano 705 a capital do Império Assírio. Foi nesse interim de tempo em que alguns arqueólogos vão dizer que a cidade de Nínive era tão grande em história, haja vista que ela poderia ter sido fundada por Nimrod, bisneto de Noé, pois os muros da cidade tinham mais de 10 quilômetros, com 1.500 torres dentro dela. Nínive era grande em esplendor e em influência, sendo uma das principais cidades do poderoso Império Assírio. Havia sido construída à beira do rio Tigre e havia um rio que passava por ela, que era justamente o rio Córcer. O pecado predominava no meio de Nínive, dominava e permeava no meio do povo, pois os sírios eram conhecidos como homens cruéis,
homens que não mediam esforço para deslacerar com vidas. Eles abriam os ventres das mães grávidas, arrancavam os bebês de dentro delas ainda no período da gestação, para que elas não pudessem ter a oportunidade de cuidar dos seus filhos ou das suas crianças. Esses homens eram homens tão cruéis que pegavam as vítimas ainda vivas e colocavam justamente em estacas pontiagudas e deixaram o sangue descer na estaca até morrer. Esses homens eram tão cruéis, tão distanciados da presença de Deus, que eles pegavam as pessoas ainda vivas e colocavam no meio do fogo para deixar assar até a morte. Então Deus agora vai justamente entrar em um período de urgência naquele ambiente, naquele cenário. Deus dá ordem para Jonas levantar e partir para Nínive e justamente pregar para eles e dizer que a sua maldade subiu até a presença de Deus. Ora, o projeto de Deus era Nínive, e pior, pregar para uma nação terrível, decaída, distanciada da presença de Deus, se tornaria impossível na ótica humana. Era uma missão que não entrava na mentalidade humana de maneira nenhuma. Mas é justamente neste interim, enquanto o pecado predomina e o povo estava distanciado da presença de Deus, Jonas se levanta como Deus deu a ordem para ele se levantar. Mas a ordem de Deus foi partir para Nínive, e Jonas vai justamente tomar outra partida. Ele escolhe partir para Jope. Jope fica justamente ao sul da atual Tel Aviv, na costa do mar Mediterrâneo. Era um dos poucos portos naturais dentro de Israel. Ele parte para um trajeto que não era o trajeto de Deus, pois o trajeto de Deus era da direita, Nínive. Mas a humanidade de Jonas é revelada, o medo, a afronta, e ele sabia que se ele entrasse falando qualquer coisa, iriam matá-lo. Mas ele parte para o caminho da esquerda, Jope. Ele desce para Jope, e o desejo dele é justamente partir para Tarsis e tentar fugir da presença do Senhor. Ele entra na embarcação, pois ele pensando que Deus estava lá aonde ele saiu, e Deus de lá não havia saído de maneira nenhuma. Ele estava tentando fugir da presença do Senhor, mas em um interim de tempo, enquanto a embarcação está fluindo no meio do mar, enquanto é um dia favorável para se navegar naquele dia, enquanto estava indo tudo bem, pois os homens na ótica humana chamados ou conhecidos como marinheiros eram homens que viviam na embarcação. Atualmente no século 21 estes homens vivem dentro justamente de navios, pesquisando, trabalhando, não só isso, mas também dentro de submarinos, e passam meses e até anos distanciados da sua família. Mas são homens que têm experiência no mar, são homens que conhecem o mar de ponta a ponta, e eles sabem o que eles estão vivendo. Mas de repente vai acontecer algo no meio daquela embarcação. O Deus que ainda revela vai entrar naquele cenário. O mar se agita ao ponto que faz os marinheiros experientes tremerem na base. Haja vista que agora os homens estão enfrentando uma tempestade que nunca haviam enfrentado antes. Por mais que eles haviam enfrentado tempestade, mar agitado, eles não haviam enfrentado tempestade semelhante a essa. Haja vista que essa tempestade foi diferente, pois a Bíblia diz que chegou ao ponto do barco, do navio, se rachar no meio. Então eles agora têm uma ideia: vamos clamar aos nossos deuses. Cada um começa a clamar ao seu Deus do seu lugar, e eles percebem que clamando ao seu Deus, do Deus dele não entrou no cenário. Então eles têm agora outra ideia: vamos jogar as cargas que está dentro do navio para o lado de fora, para ver se vai aliviar o peso da embarcação e vai continuar o navio ou o barco prosseguir viagem até Tarsis, para tentar justamente aliviar o peso. Eles começam a jogar as cargas, que quem sabe eles pesquisaram, era carga, era ouro, era prata, e eles sempre levavam justamente dentro da embarcação. Mas dentro do porão tem um homem chamado Jonas, que está deitado, dormindo, detalhe, profundamente. O sono de Jonas não é um sono raso, leve, que alguém chama e ele acorda. O texto diz que Jonas está dormindo profundamente. Eu não consigo compreender como que o camarada não está entendendo que
pau está cantando lá em cima em uma linguagem nordestina, mas ele está no fundo do porão do navio, dormindo profundamente. Jonas está com dois problemas na sua vida. O primeiro problema na vida de Jonas é psicológico. A mente de Jonas estava abalada, porque Jonas sabia que se entrasse dentro daquele ambiente, ele seria morto. Moralmente ele estava decaído, porque ele não tinha condição nenhuma de entrar e pregar para aquele povo. O segundo problema na vida de Jonas é a sua espiritualidade. A vida espiritual de Jonas estava decaindo e se acabando. Ora, Jonas desobedece a Deus, e com a desobediência agora Jonas está espiritualmente morrendo. Mas a tempestade, o vento e a fúria do mar tomava conta na parte superior. A tempestade, ela não veio para matar ninguém dentro da embarcação. A tempestade não veio para matar os marinheiros que estavam ali dentro, mas a tempestade veio para alertá-los. Tem problema dentro do barco, mas não é para matar vocês, é para alertar vocês. Acordem, despertem, porque enquanto não tinha alguém que trouxe o problema para dentro da embarcação, o navio estava navegando normalmente. Mas foi só alguém pisar o pé dentro do barco que a tempestade veio e o mar se agitou. Isso era Deus mostrando para os marinheiros: vocês perceberam que clamando aos seus deuses não deram certo? Porque os deuses de vocês tem mão, mas não pega, tem pé e não anda, tem olhos e não vê, tem mente, mas não pensa, tem ouvido e não ouve, tem boca e também não fala. Mas o Deus do hebreu que está dormindo dentro de um porão, ele entra no cenário agora e ele envia uma tempestade que chegou ao ponto da embarcação quase se rachar no meio. Haja vista que agora Deus está entrando em cena para mostrar para a embarcação que essa tempestade que veio sobre aquele barco não veio para matá-los, veio para alertá-los. E detalhe, que eles começam a jogar toda a carga do navio para fora. Quem sabe eles navegaram tanto no meio do mar e não foi preciso jogar carga nenhuma para fora, porque na mentalidade humana rasa dos marinheiros, o problema e o peso estava na parte de cima. Mas isso era Deus mostrando para ele, no meio do vendaval, que o peso das cargas estava na parte superior de cima. Os seus olhos estavam contemplando e percebendo o peso dela, mas era Deus dizendo: o peso maior não está em cima, está escondido na parte de baixo. Porque a carga que está em cima, vocês estão vendo e dá para medir o peso dela, mas o peso maior não está em cima, está na parte de baixo. E não adianta vocês jogarem as cargas para tentar aliviar o peso, porque a tempestade, ela não vai parar até vocês despertarem que não era para deixar ou para permitir pessoas entrar na embarcação. Porque na embarcação da vida, irmã Janicleide, não cabe muita gente. Na embarcação da nossa vida, diácono Kennedy, não serve para entrar todo mundo na nossa embarcação. Na sua embarcação é só você, a Nayara e seu filho. Na embarcação da minha vida é só eu e minha família, não cabe todo mundo. Só que eles permitiram a entrada de um hebreu dentro da embarcação, e no momento que o hebreu pisa dentro do barco, vem fúria do vento, vem tempestade e o mar se agita. Porque na embarcação da vida não cabe todo mundo. Mas hebreu não é chamado por Deus? É. O hebreu não canta como o crente canta. O hebreu não saúda todo mundo com a paz do Senhor, saúda. Mas o hebreu não foi chamado para ter uma chamada, foi. Mas nem todo hebreu é permitido entrar na embarcação da nossa vida. Jonas está desobedecendo a Deus. E com a desobediência, agora Jonas vai trazer para o meio da embarcação dois problemas. O primeiro problema que Jonas traz é uma tempestade passageira.
E a tempestade passageira, ela vem e vai embora. Mas a segunda tempestade que Jonas trouxe para a embarcação foi justamente permanente. E a tempestade passageira, ela vem e vai embora. Mas a tempestade permanente, ela vai permanecer. Mas não é para matar ninguém, é para alertar que nem todo mundo poderia entrar na embarcação da sua vida, e você permitiu. E por isso que se levantou tanta coisa na sua vida, foi por causa de um hebreu que você escancarou a porta da embarcação para ele entrar na sua história. A Bíblia diz, e a história relata, que o capitão ou o mestre do navio desce ao fundo do poço. Porque para tirar o problema de uma árvore, não se tira pelos galhos e nem muito menos pelas folhas dela. Tem que tirar pela raiz. Deus estava movendo o capitão da embarcação, Kennedy, para descer a profundeza do navio. E quando ele desce, ele encontra um moço dormindo dentro da embarcação, no meio da fuga, tentando fugir da presença do Senhor. Porque Jonas pensava que fugindo de Gat-Hefer até justamente Jope e partindo para Tarsis, Deus estava no mesmo lugar da onde ele saiu. Só que Deus estava no trono. E Deus não precisou se levantar do trono, como muitos pregam por aí, para sair à procura de Jonas. Não. Deus sentado no trono, observando Jonas e observando todos os passos dele. Porque Deus não se limita ao tempo e nem ao espaço nenhum. Na mesma forma que Deus está agora, nesse momento, nesse culto aqui, Ele acaba de estar no passado também nesse momento. E o mesmo Deus que não se limita ao tempo e nem ao espaço, é o mesmo Deus que está no passado agora, é o mesmo Deus que está aqui agora, e é o mesmo Deus que acaba de estar no futuro, nesse mesmo momento. Por quê? Porque Ele não se limita ao tempo e nem ao espaço. A Bíblia diz que Deus, Ele é Deus tão grande, mas Ele é Deus tão grande, que Isaías capítulo de número 40, salvo engano, versículo 12, Isaías disse que Deus, Ele é Deus tão grande, mas tão grande, que Ele pega com as palmas da sua mão e coloca o Oceano Índico, Pacífico, Atlântico e faz como concha na sua mão. Isaías capítulo 40, versículo 12, parte B. A Bíblia diz que Deus, Ele é Deus tão grande, mas Ele é tão grande, que Ele reúne os maiores montes da terra e faz como um chaveiro e balança na sua mão. A Bíblia diz que Deus, Ele é Deus tão grande, mas Ele é Deus tão grande, que Ele olha para a face da terra, para todos nós, e Ele não vê ninguém melhor que ninguém. Ele nos vê como areia da praia, um semelhante ao outro. Isaías disse que Deus, Ele é Deus tão grande, mas Ele é Deus tão grande, que Ele mede os céus com o punho da sua mão. Isaías disse que Deus, Ele é Deus tão grande, mas Ele é Deus tão grande, que Ele se assenta sobre o globo terrestre, e as passarelas da terra servem de descanso para os seus pés. Isaías capítulo 6, versículo de número 1, 2 e 3 está escrito que Isaías disse: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Querubins voavam diante dele, com duas cobriu o seu rosto, com duas cobriu os pés, e com duas voavam e diziam em uma só voz: Santo, 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 Santo. Ele é Deus tão grande, mas Ele é Deus tão grande, que enquanto Jonas pensava que ele estava lá parado no mesmo lugar, Deus estava observando Jonas até chegar dentro do porão do navio. No meio do caminho Deus estava observando. E o capitão, quando desce para olhar, ele percebe que aquela tempestade foi diferente. Porque a primeira tempestade é passageira, ela vem e vai embora. Mas a segunda tempestade não, ela vem e permanece. Mas ela não vai permanecer para matar ninguém.
A tempestade que vem para permanecer, ela só vai permanecer até os marinheiros despertarem. Isso é Deus através da tempestade, querendo dizer: eu quero limpar o barco, eu quero sacudir a embarcação. Não vai ter navegação nenhuma. Eu vou limpar o barco. Isso era Deus dizendo: eu quero revelar o problema dentro da tua embarcação. O capitão vai olhar para Jonas, acorda ele, e a Bíblia diz que ele faz 5 perguntas aproximadamente. A primeira pergunta que o capitão faz é: por causa de quem esse mal caiu sobre nós? Segunda: qual a tua ocupação? Terceira: de onde tu vens? Quarta: qual a tua terra? Quinta: e de que povo tu és? Perceba que a segunda pergunta é: qual a tua ocupação? Fala de cargo e da onde justamente de trabalho. A terceira pergunta é: de onde vens? Fala de origem ou do ambiente que ele saiu. Quarta pergunta: qual a tua terra? Fala de nacionalidade. E a quinta fala de identidade. Mas a primeira pergunta mexeu comigo. O capitão olha e ele não vai perguntar: foi por causa de quê? Mas ele pergunta: foi por causa de quem? Segundo o dicionário Aurélio, a expressão da palavra que é por causa de alguma coisa que trouxe o problema. Todo mundo, quando dirige, ou quem tem carro, quando está dirigindo e sente um barulho no carro, já começa a perguntar para quem está do seu lado: por causa de quê que esse barulho veio aqui dentro do carro? Mas o capitão olha para ele e pergunta: por causa de quem esse problema caiu sobre nós? Segundo o dicionário Aurélio, a expressão da palavra quem é dirigida a pessoa ou alguém. Isso era Deus movendo o coração do capitão para revelar a raiz do problema. Ele estava olhando para a raiz do problema e estava dizendo: alguém trouxe problema para dentro do nosso navio. Ele não pergunta: foi por causa de quê? Não. Ele pergunta: foi por causa de quem? Quem é o causador que desse problema sobre nós aqui no meio da embarcação? Imediatamente Deus já havia revelado nos lábios do capitão a pergunta que soaria na resposta logo após de Jonas. Imediatamente Jonas diz: eu sou hebreu, temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. O temor alcança tanto a embarcação que Jonas começa a explicar o que aconteceu. E ele vai olhar para Jonas e vai perguntar: por que fizeste isso, rapaz? Pois fugia da presença do Senhor. O Espírito me moveu. E eu, como sou um pouco curioso, eu comecei a observar que só do capítulo 1 ao capítulo de número 4 e o último versículo, existe 23 vezes a expressão da palavra Senhor dentro do livro de Jonas. E justamente dentro da Bíblia, por completa, é 7.830 vezes. Do Novo Testamento ao Velho Testamento está a palavra Senhor dentro da Bíblia. Porque no Novo Testamento a expressão da palavra Senhor no grego é Kyrios. E Kyrios vem de poderoso, soberano. Mas no Velho Testamento se usava a palavra Senhor, que significa Iavé. Pois os homens temiam tanto os mandamentos que eles não usavam o nome de Deus à toa e se utilizava da expressão Iavé, ou Senhor. E a expressão da palavra Senhor no Novo Testamento é Kyrios, poderoso, soberano. Mas no Velho Testamento é Iavé, que quer dizer Ele é fiel, Ele está presente. Eu vou repetir de novo. Enquanto a palavra Kyrios é poderoso e soberano,
No Velho Testamento, a expressão da palavra Senhor é Iavé, que significa Ele é fiel, que significa Ele está presente. Ou seja, Ele é fiel, Ele está presente. A tempestade, Ele está no meio dela. Enquanto você estava trilhando o caminho até Jope, Ele estava lá. Enquanto você está caminhando no meio do deserto, Ele é fiel, Ele está presente no meio do deserto com você. Enquanto você está solitária no meio do quarto, o Iavé, o fiel, o que está presente, está no meio do quarto também com você. Isso era Deus dizendo: eu estou observando tudo na tua história, Jonas, e você não percebeu. Porque enquanto o diácono Kennedy ele tentava fugir, entra o Salmo de número 139. E o salmista começa a escrever dizendo: para onde fugirei eu da tua presença? Porque se eu elevar a minha casa aos altos céus, tu me verias. Se eu descer à profundeza da terra, lá também tu me acharias. Só que em Lucas capítulo 8 está escrito que não há nada que não se possa ser manifesto, que não possa ser revelado. Então eles têm uma ideia agora: o que faremos contigo, rapaz? Jonas vai olhar para ele e vai dizer: me lança no meio do mar. Só assim vai acabar esse problema da embarcação. Os marinheiros têm uma ideia: não podemos te jogar no meio do mar e não podemos sujar a nossa mão. Jonas agora estava ao ponto de ser salvo por todos os seus marinheiros. E eles têm uma ideia: Kennedy, vamos remar até chegar na terra seca, para nos salvar a embarcação e salvar também ele. Eles começam a remar, eles remam e eles vão remando. Eles tentaram de toda forma remar para salvar o camarada. E eu abro parênteses nessa manhã para dizer para alguém: não tente salvar aquilo que Deus já disse que não deve permanecer no barco. Vou repetir de novo: não reme para salvar aquilo que Deus já disse para você que não deve permanecer no meio do seu barco. Eles, quanto mais remava, mais tempestade vinha. Quanto mais remava, mais o mar se agitava. Quanto mais remava, mais a fúria do vento dominava ainda mais. Jonas é lançado no meio do mar. E o texto diz que Deus prepara um peixe e o engole. 3 dias e 3 noites, Jonas está descendo a profundeza do oceano. Jonas agora é engolido pelo peixe. E do capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 9, Jonas ora. E Jonas começa a orar. Jonas se lembrou do templo e da oração. Ele desejava voltar a adorar no meio do santuário. Versículo 9, Jonas vai dizer: eu oferecerei sacrifício com voz de agradecimento. Mas só que o ambiente do sofrimento é o peixe, Kennedy. E foi justamente no meio do peixe, dentro do peixe, dentro do ventre do inferno, que ele mesmo disse que não havia mais esperança. As algas estavam enrolando no seu pescoço e ele já estava desfalecendo cada vez a pior. Mas no meio do peixe, ele olha para os céus, dentro do ventre, e ele diz: eu me lembrei do Senhor. Porque o ambiente do peixe era sem saída, mas dentro do peixe tem alguém que ora. E o lugar de lágrima, de gemido, de solidão é dentro do peixe. Mas dentro do peixe, Deus está ouvindo alguém orando.
Dentro do peixe, ele está esquecido pelos homens. Dentro do peixe, ele está com lutas dentro. Dentro do peixe, todavia, ele dizia: eu ainda conseguirei ver o templo. Mas dentro do peixe ele reconhece: o Senhor é o meu Deus. Não está fácil, mas ele ora. A crise chegou dentro da casa, mas ele ora. Dentro do ambiente de sofrimento, tem um homem chamado Jonas. E esse homem está orando. E existe uma guerra todo dia travada na hora que você vai dormir. Você luta para não pecar. E isso é você dentro do ambiente do peixe. Mas você ora. E existem pessoas que dentro do ambiente de sofrimento e de solidão não sabem mais o que fazer. Porque dentro do ambiente do peixe, da cápsula do sofrimento, foi um ambiente de sofrimento espiritual para mover o coração do homem endurecido e entristecido, para ele voltar a orar. Tem gente que diz: eu não sei o que eu vou comer amanhã, mas eu vou sacrificar a minha voz em agradecimento a Ele. Aí Paulo entra quebrando tudo em Romanos capítulo 12, versículo 1: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Jesus Cristo, que oferecerei o vosso culto como culto racional. Quando Jonas começa a orar, o ambiente de sofrimento começa a ser impactado. Tem gente que não sabe o que vai fazer, mas está orando num ambiente de sofrimento. O sacrifício era justamente a sua voz no meio das entranhas do sofrimento. Versículo 10: enquanto Jonas ora, e ele não para de orar, Deus vai entrar no cenário no último versículo do capítulo 2. E enquanto o homem ora e não ouve a voz de Deus, aí Deus diz: agora eu vou entrar em cena e vai ser a minha hora que eu vou tratar. E por causa da oração feita no lugar do sofrimento, dentro do peixe, aí vem Deus. E o Senhor falou ao peixe. Mas quem foi que orou? Foi Jonas ou foi o peixe? Quem era que falava aqui? Era o homem ou era o animal? Era Jonas ou era o peixe? Por que Deus não dá a resposta para quem está orando? Por que Deus vai dar ordem para o peixe e não para Jonas? Porque Deus poderia dizer: Jonas, rasga o ventre do peixe e sobe nadando. Mas Deus não. Deus diz: peixe, vomita Jonas. Enquanto Jonas está no ventre do sofrimento orando, Deus está movendo o peixe. Eu vou repetir por causa desse glória a Deus que eu ouvi aqui. O ambiente de sofrimento está impactando para que ele não consiga ultrapassar. E tem gente que chega e diz: Kennedy, Deus fala com todo mundo, mas Ele não fala comigo. Deus revela para todo mundo, mas Ele não revela algo para mim. Às vezes Deus não está falando com você diretamente, mas Ele está movendo o ambiente que você orou e até agora você não percebeu que Ele está movendo. O ambiente de oração que você ora dentro do quarto, e você diz: eu não estou ouvindo Deus. E enquanto você não percebe que está ouvindo Deus, Deus está movendo o peixe, movendo o peixe, movendo o peixe. Deus não fala com o homem, mas Ele fala com o peixe. Por que Deus fala com o peixe? Porque o ambiente de sofrimento se tornou o ambiente de oração e de resposta de Deus. Enquanto você não entende, aquela porta que fechou era Deus movendo o peixe.
enquanto você não entende o porquê está dando tudo errado na sua vida, e você ora sem querer, é Deus movendo o peixe. Eu vou dizer uma palavra que queima agora nos meus lábios nessa manhã. Deus está movendo o ambiente de lágrima e de sofrimento na tua vida. Enquanto você ora e não ouve Deus, Deus está dizendo para o ambiente: se mova, porque alguém acabou de orar. Deus ainda ouve a voz que movimenta. Paulo e Silas é jogado na prisão, acorrentado as mãos e os pés. Um olha para o outro, começa a cantar. E na minha conjectura simples e rasa, quem sabe eles pegaram na minha conjectura. Eles poderiam usar um hino e eles poderiam começar a cantar e dizer: Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, trilhando os espinhos. Ele ordena aos anjos para conosco lutar, e Ele abre as portas para ninguém vai fechar. De repente, quem sabe, Deus poderia dizer: ô Silas, começa a quebrar as correntes da mão de Paulo. Ô Paulo, chuta a corrente dos pés de Silas para ver se quebra. Não. E o texto diz que houve um terremoto naquele lugar, porque a voz ainda movimenta o ambiente da oração. Eu vou dizer de novo: Deus está movimentando o ambiente de lágrima e de sofrimento por causa da tua voz. Enquanto você orava, Deus estava movendo o ambiente de oração e você não percebeu. A porta que estava fechada, assim diz o Senhor, eu estou abrindo, movimentando o peixe. O ambiente que você dizia: eu vou morrer, e você orou sem ter força, e Deus nessa manhã me trouxe para te dizer: eu estou movendo peixe, eu estou movendo peixe, eu estou movendo peixe. A voz ainda movimenta a mão do Todo-Poderoso. Jonas agora escuta Deus, porque quanto mais você ora, mais Deus movimenta o peixe. Ana está orando dentro do tabernáculo, e Deus está movendo. Deus está movimentando o ambiente por causa da oração. Deus ainda movimenta o peixe, tua casa, teu trabalho, tua família. Quanto mais você ora, mais Deus movimenta o lugar da oração. Quanto mais você chora, mais Deus movimenta o lugar que você orou, porque a voz ainda movimenta. Daniel no capítulo 3 orou, e a oração de Daniel foi adorando, e o decreto chegou: joga ele no meio da onde? No meio da cova. Quem sabe que o Deus ainda que ele continua adorando pode servi-lo ele. Pela manhã Daniel estava vivo, porque Deus ainda ouve a voz, e a voz ainda movimenta. Sadraque, Mesaque e Abednego, capítulo 3. Vocês não vão adorar a minha imagem? Não. E quem é o Deus que o pode livrar da minha mão? Não sei. Nós não precisamos dizer quem é, mas ao caminho da fornalha a gente vai orar. E quem sabe ele pode movimentar o ambiente da fornalha só para mostrar que ele ainda movimenta. Ele sai vivo, porque a voz ainda movimenta. Quanto mais a voz é sacrificada, mais ainda Deus movimenta o lugar. Porque enquanto tiver uma voz clamando, o lugar não vai parar de se movimentar. Jonas chega em Nínive, e quando ele chega em Nínive, ele chega brabo. Em uma linguagem nordestina nossa, ele chega alvoroçado. E a mensagem de Jonas foi: em 40 dias Deus derrubará Nínive. Só que 40 dias Deus iria destruir. Na mensagem de Jonas, Deus iria derrubar. E o povo agora cai com a cara no chão e com o joelho no pó, e creram que Deus havia falado. E agora eles sentenciam um jejum e determina: nem boi, nem criança, nem homem, nem mulher, ninguém vai comer e beber. Todo mundo cai com a cara no chão. E agora, 40 dias.
Deus vai derrubar Nínive. E Deus agora começa a entrar no cenário mais uma vez. Sabe por que eu amo Deus? E eu amo dizer que Deus tem sempre uma porta de escape para a vida do ser humano. Enquanto Jonas dizia, Deus vai derrubar em 40 dias. Em 40 dias, Ele vai acabar com tudo dentro desse lugar. Só que a pregação de Jonas foi 40. E 40 dias seria derrubada na mensagem de Jonas. Só que, observando a Bíblia, eu vi que a expressão da palavra derrubada e a expressão do número 40 usado dentro da mensagem de Jonas, tem dois caminhos aqui. E o primeiro caminho é de teste. O número 40 servia para testar ou para julgar. Jesus, quando João saiu em cena, Jesus foi para o deserto 40 dias e 40 noites, sendo testado e provado. 40 dias e 40 noites. Só que agora vem justamente o segundo ponto: será derrubada em 40 dias. E a palavra derrubada no hebraico significa rafak. E a palavra rafak quer dizer mudada, transformada. Eu vou dizer mais uma vez. Quando Jonas chega dizendo Nínive será derrubada, era ele enfurecido e não percebendo que o desejo dele era que Deus matasse aquele povo porque pecou. Mas o amor de Deus é maior do que o amor do homem. Enquanto a humanidade peca e o homem condena, Deus tem sempre uma porta de escape, abre a porta da graça e diz: eu ainda amo, eu ainda cuido, eu ainda trato. E a expressão que sai da sua boca, derrubada, era justamente Deus dizendo: eu não vim para derrubar, eu não vim para matar ninguém, eu vim para mudar, eu vim para transformar. E num período de teste, enquanto ele pensava que ninguém ia ter saída, Deus estava transformando aquilo que estava para ser de morte, para se tornar um ambiente de vida. E eu quero nessa manhã convidar você a voltar para a presença dele. E já tem 2 vidas para Jesus. Eu quero saber ainda onde está a terceira vida. Porque enquanto tem muitos Jonas por aí dizendo que você vai ser derrubada, Deus está dizendo: não vai ser. E se você puder dizer para quem está do seu lado na sua casa, para sua mãe, para o seu esposo, para sua filha, diga para ela: o rafak de Deus chegou. Não vai ser morte, vai ser transformação e mudança de vida. E eu louvo a Deus por essa oportunidade, em nome de Jesus. Glória.